Vamos começar a aula, Gregório? Galera, vou falar um pouquinho sobre tipos de matrizes, né? Outros tipos, a gente já viu ali matriz linha, matriz coluna, matriz quadrada, né? Algumas matrizes de identidade. Então agora eu vou dar continuidade no assunto, tá? E o primeiro tipo de matrizes que a gente vai falar é a matriz transposta. Para eu poder falar sobre a matriz transposta, eu preciso de uma matriz original, tá? Então repara que a transposta vai ser escrita como AT, né? Matriz A transposta. Eu preciso de uma matriz A para a gente poder falar quem é a transposta. Eu vou colocar 1, 2, 3, 10, 9, 8. Se eu perguntar para vocês, né, qual é o tamanho dessa matriz, a gente sabe que são duas linhas e três colunas. Então a gente diz que ela, a gente diz que ela é 2 por 3. E aí agora com essa eu consigo, né, me referir um pouquinho sobre a transposta. Dada a matriz A, quem é a transposta? A transposta é a matriz onde a linha vira coluna e a coluna vira linha, tá? Ou seja, se aqui eu tenho duas linhas e três colunas, aqui eu vou ter três linhas e duas colunas. Uma forma simples, ou a forma mais rápida de a gente escrever a matriz transposta, é simplesmente falar assim, ó. Essa é a primeira linha, 1, 2, 3. Ela vai ser a primeira coluna. 1, 2, 3. A segunda linha era 10, 9 e 8. Vai ser a segunda coluna. 10, 9 e 8. Isso é matriz transposta, tá? Toda vez que ele falar em transposta, a gente vai transformar linha em coluna. Repara que mudou aqui, ó. 2, 3, 3, 2. Os elementos da primeira linha são os elementos da primeira coluna. Os elementos da segunda linha são os elementos da segunda coluna. Eu poderia também fazer a transformação de coluna em linha, tá, gente? Ó, primeira coluna era um 10, a primeira linha ficou um 10. Segunda coluna 2, 9, segunda linha ficou 2, 9, né? Coluna, linha. Tanto faz a forma que você vai ah, pensar a respeito disso, ok? Tem um detalhezinho que é importante, que quando a gente fala da transposta, né, a gente pode falar também sobre a matriz simétrica. Matriz simétrica. O que é a matriz simétrica? É a matriz que, quando eu faço a sua transposta, ela fica igual à original, tá? Então, toda vez que eu tiver uma matriz, independente da matriz ali, e eu fizer a transposta e obter a mesma matriz, a gente diz que essa matriz é simétrica. É importante, tá, gente? Ah, é importante a gente estudar, por quê? Porque Enem, vestibular, gosta de colocar esses dados, né? De uma matriz simétrica. Então vamos ver um exemplo de uma matriz simétrica, né? Por exemplo, se eu vou colocar uma matriz quadrada aqui, ó. 1, 2, 2, 1. Olha só, se eu faço a transposta da B, né? Primeira linha era 1 e 2, vai ser a primeira coluna 1 e 2. Segunda linha era 2 e 1, vai ser a segunda coluna 2 e 1. Repare que a transposta ficou exatamente igual. Então te diz que essa matriz ela é simétrica, tá? Guarda essa informação porque ela vai ser importante quando a gente for falar lá na frente, tá? Uma observação muito importante, gente, que para ser simétrica, obrigatoriamente ela tem que ser quadrada. Por quê? Porque se ela não for quadrada, repara que o número de linhas e colunas vai mudar, então você não vai ter como ter duas matrizes iguais, tá? Então a gente tem que tomar esse cuidadinho aí, tá bom? Então tá bom. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre as matrizes opostas, né? Ou a oposta de uma matriz. Oposta, a gente sabe pelo número oposto, né? Se eu pergunto para vocês qual é o oposto do 3, é o menos 3. O oposto do menos 5 é o 5, a gente só muda o sinal. Então, na matriz continua valendo essa regrinha, né, da oposta. Então, dada uma matriz a oposta de A é a menos A. O que eu preciso fazer? Mudar o sinal de todos os elementos que estão lá dentro. Então, por exemplo, se eu pego lá uma matriz, vamos colocar aqui 1, 0, menos 3, menos 2, 1 e 5, né?
Se eu quisesse falar sobre a transposta, a linha virava coluna. Como eu quero a oposta, né, a menos A, eu preciso fazer o quê? Era 1, vai ficar menos 1. 0, o oposto do 0, continua sendo 0. O oposto do menos 3, 3. O oposto do menos 2, 2. O oposto do 1 dá menos 1. O oposto do 5 dá menos 5. E nós temos aqui, então, a sua matriz oposta. Oposta. Tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre a antissimétrica. Eu só vou dar um pause para poder escrever aqui embaixo. Galera, vamos falar sobre a antissimétrica, tá? A antissimétrica, ela tem um detalhezinho. Eu vou escrever ela de duas formas, tá? Dada uma matriz a gente chama de antissimétrica se a oposta, ou seja, menos A, for igual a transposta. Lembra que a simétrica, quando a gente falou aqui em cima da matriz simétrica, eu falei que ela era simétrica quando a matriz fosse igual à sua transposta. Aqui, a transposta é igual à oposta. Então, dada uma matriz A, essa matriz A vai ser chamada de antissimétrica, se isso aqui acontecer. Uma outra forma que a gente pode escrever é dizer que a matriz A é igual à oposta da transversa, tá? Então, tanto faz a linguagem que eu vou usar, né? Ou a oposta é igual à transposta, ou a matriz A é igual à oposta da transposta. É a mesma coisa. Detalhes sobre a matriz antissimétrica. E é por isso que eu falo que é importante, porque no enunciado vai vir, seja uma matriz, né, antissimétrica. Vai ser uma matriz quadrada também, pegando a ideia lá da simétrica, tá? Onde a sua diagonal principal com certeza só tem elementos nulos, tá? Então, se eu fosse pegar lá uma matriz A para dizer que ela é uma antissimétrica, a forma de fazer, vamos dizer uma 3x3. O primeiro passo que eu vou ter é deixar, né, ó, a minha diagonal principal zerada, tá? A segunda característica que a gente tem é que os elementos que invertem linha em coluna, eles são valores opostos. Por exemplo, se eu colocar o 3 aqui, como eu estava falando, se eu colocar o 3 aqui, aqui tem que vir o oposto, menos 3, certo? Se eu colocar aqui, vamos por menos 1, quem que é o oposto do menos 1? O 1, né? E o último, vamos colocar aqui, vou pôr o 2 aqui, o oposto tem que aparecer aqui, menos 2. E aí, com certeza, essa matriz aqui que a gente montou, né, uma matriz A, ela é antissimétrica. Por quê? A hora que eu faço a transposta e faço a oposta, elas vão ser a mesma. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre operação com matrizes. As primeiras duas operações que a gente vai trabalhar é adição e subtração. Existem regras que devem ser observadas, tá, gente? Que eu só posso fazer adição ou subtração de uma matriz se elas tiverem o mesmo tamanho ou o mesmo modelo, né? Por exemplo, uma matriz A 2 por 3, duas linhas, três colunas, eu só posso somar ou eu só posso subtrair com uma matriz também 2 por 3, né? Uma matriz quadrada 2 por 2, eu só posso somar e adicionar se a matriz também, né, for quadrada no mesmo tamanho. Como que a gente vai fazer essa operação? Se eu tenho uma matriz A, vou fazer uma matriz quadradinha aqui, A, B, C e D, e uma outra matriz, B, igual, agora eu vou chamar de E, F, G e H. Vocês conseguem ver que são duas linhas, duas colunas, né? Se eu fosse colocar aqui, ó, matriz 2 por 2, matriz 2 por 2. Então, se eu fosse fazer a adição A mais B, eu vou exatamente nos elementos de mesma posição. Ó, primeira linha, primeira coluna, primeira linha, primeira coluna. Então, eu faria A mais E. Primeira linha, segunda coluna, primeira linha, segunda coluna. Eu teria aqui B mais F. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Então, eu teria C mais G.
E o último elemento, né? Segunda linha, segunda coluna, segunda linha, segunda coluna, eu teria D mais H. Esse aí, né, ou essa matriz, seria o resultado da adição dessas duas matrizes. Em contrapartida, se eu fizesse a subtração, por exemplo, A menos B, a regra continua sendo a mesma, você vai usar os elementos de mesma posição, o único detalhe é que você vai subtrair. Então, A menos E, B menos F, C menos G e o D menos H. Essa seria a matriz resultado da subtração dessas duas matrizes A e B. Tá? É importantíssimo a gente saber operar tanto adição quanto subtração com matrizes. Tá? Até aqui, o que a gente tem de interessante? A lei de formação, quando a gente vê a característica da matriz para poder montar, né? Que a gente tinha lá A22, onde I e J valem, a gente montaria. Os tipos de matrizes, principalmente aquela parte de transposta, oposta, simétrica, antissimétrica, e adição com subtração, tá bom? Eu vou fazer mais uma operação com vocês. Vamos falar sobre multiplicação. Quando a gente fala sobre multiplicação de matrizes, a gente tem duas possibilidades de estudo, né? Primeira possibilidade é um número real vezes uma matriz. Quando eu tenho um número vezes uma matriz, eu simplesmente preciso multiplicar todos os elementos dessa matriz por aquele número, né? Um exemplo, se eu tenho lá a matriz A, vamos chamar aqui 1, 0, 2, menos 3, sei lá. E eu quero fazer a operação, né? Quanto que dá 5 vezes a matriz A? Eu venho, multiplico 5 por cada elemento. Então, 5 vezes 1 vai dar 5, 5 vezes 0 vai dar 0, 5 vezes 2 que vai dar 10, 5 vezes menos 3 que vai dar menos 15. Pronto. Operação, né, de multiplicação de um número real por uma matriz é simplesmente eu pegar o número e multiplicar cada um daqueles elementos. Tá bom? Lógico, a gente tem as propriedades de multiplicação de número real por uma matriz, que na verdade é saber fazer a distributiva. Simples assim. Ok? Vamos falar um pouco agora sobre multiplicação de duas matrizes, que é onde a gente vai encerrar as operações hoje. Vamos lá? Para a gente poder falar sobre multiplicação de duas matrizes, eu vou usar esse exemplo aqui, mas antes de falar do exemplo, ele tem uma característica que tem que ser seguida. Tá? Eu só posso operar a multiplicação de duas matrizes se ela seguir uma regrinha. Então eu vou colocar para vocês aqui, tá? Vamos colocar uma matriz C, N por N, vezes uma matriz D. Essa matriz D, ela só vai ser possível fazer a multiplicação se o número de linhas dela for igual ao número de colunas dessa primeira aqui. Então, isso aqui eu coloquei M por N, M linhas, N colunas. Aqui eu tenho que começar com N linhas, tá? E aí o número de colunas, tanto faz, tanto faz. Eu vou colocar aqui K. Por quê? Porque eu ter esse produto, a única coisa que eu preciso verificar é que, isso aqui seja igual a isso aqui. O número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas da segunda matriz, tá bom? Tá, professor, e o M e o K, o que vai acontecer? O resultado, vamos dizer que essa matriz, esse produto aí, essa multiplicação, vai me gerar uma matriz Z. Eu sei que a medida dela vai ser com M linhas e K colunas, que é o quê? O número de linhas do primeiro e o número de colunas da segunda matriz, tá bom? Isso é importante, porque não é sempre que eu posso fazer o produto, eu preciso primeiro verificar se é possível, usando esse Nzinho aqui. Se for possível, a gente vai achar uma matriz usando o restante das informações. Nesse nosso exemplo, a gente já sabe, por exemplo, que a gente tem aqui uma matriz 2 por 2, uma outra matriz 2 por 2. O número de colunas é 2, o número de linhas é 2. A matriz que a gente vai obter nessa multiplicação também será 2 por 2. Duas linhas daqui, duas colunas daqui. Eu vou depois deixar um outro modelo para vocês. Tá? Como que vai fazer esse produto? E aqui eu preciso que vocês prestem bastante atenção. A gente sempre vai fazer o seguinte: a linha do primeiro, coluna da segunda matriz.
Repara que eu tenho dois elementos na primeira linha, dois elementos na primeira coluna. Você vai multiplicar esse primeiro com aquele primeiro, o segundo aqui com o segundo aqui. Então vai ficar lá A vezes o E, e você vai somar B vezes o G. O resultado dessa conta aqui vai ser um elemento da nossa matriz produto, tá? Então eu usei primeira linha, primeira coluna. Repara que é o elemento da primeira linha, primeira coluna. Próximo, vou usar a primeira linha e agora eu vou usar a segunda coluna. Ou seja, A vezes o F mais B vezes H. Os dois elementos da primeira linha vezes os elementos da segunda coluna. Isso gerou para a gente, né, como resultado, um elemento na primeira linha e segunda coluna. Repara que agora não tem mais coluna, você vai para a segunda linha. A segunda linha, C e D, com a primeira coluna. Você vai ter lá C vezes E mais D vezes G. Você vai ter aqui um elemento da segunda linha, primeira coluna. O último elemento você vai gerar, né? Vai ser gerado a partir da segunda linha com a segunda coluna. C vezes o F mais o D vezes H. E isso aqui é o resultado, né, do produto das matrizes A vezes B, também uma matriz 2 por 2. Por que eu sabia que ia dar 2 por 2? Esse 2 aqui com esse 2 aqui, tá bom? Eu vou tentar mostrar agora um modelo numérico para tentar deixar mais claro para vocês. Está aqui então o modelo que a gente vai usar, né? Matriz A, matriz B, modelo com números, né? Um exemplo numérico. A gente sabe que essa matriz é 2 por 3, porque tem duas linhas e três colunas. A gente sabe que essa aqui é 3 por 2, porque tem três linhas e duas colunas. E aí quando eu falo para você, pessoal, vamos fazer o produto da matriz A por B. Eu pergunto, pode ser feito? Olha só, isso aqui é igual a isso aqui. Então, pode ser feito sim. E o resultado, o que vai ser? Uma matriz com duas linhas e duas colunas. Vamos aqui montar a primeira linha com a primeira coluna. Como é que a gente vai fazer? Seria conta 1 vezes 0, porque é o primeiro elemento daqui vezes o primeiro elemento daqui, mais 0 vezes 1, onde é o segundo elemento da linha, segundo elemento da coluna, mais 2 vezes menos 1, que foi o terceiro elemento com o terceiro elemento. Eu venho para a primeira linha, segunda coluna. Vai ficar lá 1 vezes 1, mais 0 vezes 5, mais 2 vezes 2. A gente usou a primeira linha com a segunda coluna. Vamos para a segunda linha, primeira coluna. A gente vai ter lá menos 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes menos 1. E por último, segunda linha com a segunda coluna. Eu tenho lá menos 1 vezes 1, mais 2 vezes o 5, mais 1 vezes 2. Agora, para a gente achar o produto, né? Para a gente achar o resultado, a gente teria lá 1 vezes 0 que vai dar 0, 0 vezes 1 que vai dar 0, 2 vezes menos 1. Opa, já temos o nosso primeiro elemento, menos 2. 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes 5 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, 1 com 4 vai dar 5. Menos 1 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2 menos 1 vai dar 1. E o último, menos 1 com 1 dá menos 1, 2 vezes 5 dá 10, 1 vezes 2 dá 2. 10 com 2 dá 12, com menos 1, 11. E tá aí a nossa matriz A vezes B, 2 por 2. Deixa eu fazer só um adendo para vocês, né? Vocês acharam a matriz A vezes B. Se eu pedisse para vocês calcularem, e aí repara que eu não vou fazer, mas se eu falasse para vocês fazerem B vezes A, eu pergunto, será que daria a mesma coisa? E já eu mesmo respondo. Se eu fizesse B vezes A, olha só o que eu vou fazer aqui. A matriz B é 3 por 2, vezes a matriz A, que é 2 por 3. Opa,
Olha só, esse número é igual a esse, então dá para fazer a conta, fechou. Só que o resultado desse produto não seria uma matriz 2 por 2, seria uma matriz 3 por 3, ou seja, B vezes A e A vezes B nas matrizes não são a mesma, não possuem o mesmo valor, né? Não vai ter a mesma resposta. O produto, a ordem dos fatores, altera o produto no caso das matrizes aí, tá bom? Então fica aí de tarefa para vocês fazerem esse produto que eu pedi, tá? Faça B vezes A usando esses valores aqui. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima aula.